Não é esse. Ah, é esse. Bom, então a gente vai falar, antes de falar sobre soma de variáveis, é melhor a gente falar sobre variáveis aleatórias contínuas. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre outro tipo de variável aleatória que não é o discreto, que é o tipo contínuo, tá? E vai existir um outro terceiro tipo de variável aleatória, é até um quarto, se você quiser pensar, né? Que são as variáveis singulares, que a gente não vai estudar aqui no curso, e tem exemplos de variáveis que são mistas, que tem parte contínua e parte discreta. E a gente também não vai estudar essas. Então a gente só vai estudar dois tipos de modelo. O modelo discreto, que foi o que a gente terminou de ver, né, na aula passada, até quando a gente acabou a parte de Poisson. E agora a gente vai falar sobre modelos contínuos. E a gente vai ver qual a diferença entre as duas coisas. A gente vai ver que vai existir muita analogia entre uma coisa e outra, entre variável contínua e variável discreta, mas nem tudo vai ser o mesmo. Tá? Algumas coisas vão mudar, vão ser diferentes. E aí a gente vai falar novamente sobre função de distribuição acumulada, mas agora a gente vai ver o que muda no caso contínuo, em comparação com o caso discreto. E a gente também vai falar sobre média e variância de variáveis contínuas. Provavelmente, pelo menos um desses tópicos a gente vai acabar vendo só na aula que vem, que é bastante coisa. Se bobear, eu acho que a gente consegue fazer só o primeiro tópico, porque é muita coisa. Dependendo, talvez nem o primeiro a gente consiga terminar. Mas tudo bem. Então vamos lá. A gente vai falar agora sobre variáveis aleatórias contínuas. Então vai mudar um pouco o foco, mas também não muito. Então, o que acontece? Agora a gente vai dizer que uma variável aleatória x é uma variável contínua se ela assume valores num conjunto ωx contínuo, tá? Por exemplo, antes a gente estava falando, digamos, né, de uma variável aleatória que representava, sei lá, a face que saiu no dado. Bom, como a face que saiu no dado pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso não é um conjunto contínuo, né? É um conjunto todo quebrado. Se você colocar na reta, você tem 1, tem o 2, tem o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, esse conjunto aqui seria um conjunto discreto. Então, é isso que torna a variável aleatória, né, que representa a face do dado, é isso que torna essa variável aleatória uma variável discreta. Que ela não é contínua, ela não pode assumir nenhum valor, por exemplo, entre 1 e 2. Nenhum valor entre 2 e 3. Ela só pode assumir essa quantidade finita de valores. Tá? E no caso da Poisson? O caso da Poisson era o mesmo. Então, se eu fizer aqui uma reta, eu vou ter a Poisson só pode assumir o valor 0, ou 1, ou 2, ou 3, 4, 5 e assim sucessivamente, até mais infinito. Então, a Poisson ela é um conjunto que é infinito, mas também é um conjunto discreto. Tá? Porque eu também não posso observar na Poisson nenhum valor entre 0 e 1. Né? Tá? Então, a Poisson não assume valores num conjunto contínuo, apesar dela assumir num conjunto infinito. Né? É um conjunto infinito, mas é um conjunto todo esburacado, não é um conjunto contínuo. Tá? Então, a variável aleatória x, a gente vai dizer que é contínua se ela assume valores num conjunto contínuo. Tá? Por exemplo, se eu tiver uma variável aleatória, que aqui eu tenho um intervalo 0 e 1. Se essa variável puder assumir qualquer valor no intervalo 0, 1, ela é uma variável aleatória contínua. Tá? Bem? Então, assim, tem essa diferença. A variável aqui é contínua porque esse conjunto é um conjunto contínuo. Tá? Talvez, se vocês quiserem visualizar, né, o que seria um exemplo disso, não sei, tem uns videogames aí antigos que tem uma barrinha, vez ou outra tem alguns videogames que tem isso, que, sei lá, eu lembro de um que era o FIFA 11, já é antigo, né, mas na minha época de criança eu jogava aqueles FIFA 94 ainda, que eram os mais antigos.
Então, muitos deles você tinha uma coisa que era uma setinha que ficava movendo de um lado para o outro na barra. Nesse do FIFA 11 era assim que você batia o pênalti. O carinha ficava parado lá, esperando para chutar a bola, você tinha uma setinha que ficava variando aqui. E quanto mais, aí você apertava o botão, né, para dar o chute, eu não sei se era bola ou se era X, eu não lembro mais. Mas quanto mais perto fosse a setinha ficasse do centro, né, mais preciso era o chute. Era muito louco, assim, porque eu sempre errava o chute num posto que acontecesse. Mas Eu assim, também era quanto mais... horrível batendo pênalti. Pois é, não conseguia ser. Para mim, o melhor era o Super Nintendo, que você não tinha barrinha, não tinha nada. Aquele International Superstar Soccer, era só se você ficasse muito tempo pressionando para o lado, aí o cara batia lá na lua. Era Mas se mais você simples, apertasse um né? pouquinho... Antigamente eles eram mais simples, aí foi ficando complicado, difícil. Pois é, era difícil. Tinha uns que ainda mostravam uma mirazinha, mas aí tirava toda a graça, que era você ficar olhando pro controle do cara do lado para ver É como... verdade. Aí tinha que cobrir o controle quando ia bater o pênalti. Pois é, cara, pois é. Bons tempos, bons tempos. É. Mas então, esse é um exemplo de variável contínua, porque a setinha pode cair em qualquer lugar, né? No intervalo contínuo. Enfim, é só um exemplo onde aparece. Você pode pensar uma coisa que é menos virtual, né, talvez. Num jogo de dardo, por exemplo, que você vai acertar num alvo. Aí o seu alvo o seu alvo é um conjunto contínuo, né? Você pode acertar em qualquer lugar do alvo. Então também seria uma variável contínua, né? Assumindo que você não vai jogar o dado fora do alvo. Mas, enfim. Então, e vão existir vários outros exemplos que a gente vai vendo coisas assim mais aplicadas e com mais utilidade, né, do que esses. Mas é só para vocês terem em mente, pelo menos alguma coisa que tenha um comportamento contínuo, antes da gente chegar lá na frente e ver mais exemplos, tá? Bom, e aí vai acontecer o seguinte. Nota que, como a minha variável assume valores num conjunto contínuo, fica bem esquisito de calcular a probabilidade, né? Por quê? Eu vou ter uma coisa assim, vamos supor que aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 1. Né? Começa a aparecer umas esquisitices, porque aí eu vou pensar assim, tá, qual a probabilidade desse ponto aqui? Né? Vamos supor que esse ponto seja 0,02. Então, qual seria P de x igual a 0,02? O que seria isso? Bom, a gente vai chegar à conclusão que essa probabilidade é zero. Tem que ser zero, essa variável é contínua. Tá? E assim, ela tem que ser zero porque se ela for qualquer coisa positiva, aí você pega um outro ponto bem do lado aqui, também vai ter probabilidade positiva. Aí você vai pegar uma infinidade de pontos aqui, tudo com uma probabilidade muito similar, todos eles com probabilidade positiva, a probabilidade vai dar infinito. Então, tem essa esquisitice. E a gente vai ver como define cálculo de probabilidade no conjunto que é contínuo. Você não vai poder mais definir as probabilidades para cada ponto individualmente. Você vai ter que definir probabilidades para subintervalos daquele conjunto. Então, para isso, né, para auxiliar o cálculo de probabilidades em variável que é contínua, a gente vai definir o conceito de função de densidade de probabilidade. É um conceito talvez um pouquinho assustador, mas não se preocupem, porque a gente não vai precisar resolver essa coisa aqui, a integral, tá? Mas é importante que vocês saibam, pelo menos, o que isso representa em palavras. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma função que se chama função de densidade, e a gente denota por f subíndice x, tá? Então, essa função, ela vai ter que ser sempre positiva ou zero para todo x. Aqui eu posso botar para todo x valor possível, né? Aqui, nesse caso, o meu ômega x seria, digamos, o 0,1, tá? Mas aqui é mais geral, pode ser qualquer ômega x. Então, essa é a primeira condição da função de densidade. E a segunda, a primeira condição é que ela é sempre positiva. E a segunda é que a probabilidade de eu observar a variável entre A e B vai ser o resultado da integral de A até B dessa função de densidade, dx. Tá? Bom,
Eu acho que vocês têm ainda tem aula de cálculo na grade, né? De vocês da biologia. Mas a gente não vai usar, a gente não vai resolver integral aqui no curso, tá? É só para dizer que talvez vocês já tenham alguma familiaridade, mesmo que talvez um pouquinho obscura, com esse símbolo aqui. O que a gente vai precisar para o curso de biologia referente a esse símbolo? A gente só vai precisar saber que é a área abaixo da curva, tá? Oi, pode falar. Não, é porque a gente já teve cálculo, mas, tipo, eu pelo menos, né, como foi super corrido, foi nesse período passado, acho que ficou de fora essa parte de integrais definidas. Aí a gente só viu as integrais indefinidas. Entendi. Não, beleza. Mas a gente não vai precisar usar essa parte. Tudo bem. Beleza? A gente só vai precisar usar a definição disso aqui em palavras. Isso aqui representa o quê? A área embaixo da curva entre os pontos A e B. Então, aqui no desenho, eu tenho a ilustração do que seria essa curva de densidade. Então, aqui, ó, essa curva é a curva f de x. Tá aqui, deixa eu botar só maior, para a gente conseguir visualizar melhor. Então, aqui tem f de x, aqui eu tenho x. Tá? Então, o que acontece? Essa curva aqui é a minha curva de densidade. Vamos ver se ela está satisfazendo as hipóteses. Primeiro, ela é sempre positiva ou zero. Beleza, ok. A primeira propriedade está valendo. Agora, a segunda propriedade, ela é a seguinte. Se eu quiser calcular a probabilidade de x estar entre A e B, vai ser essa integral aqui, que ela quer dizer, em palavras, a área abaixo da curva, e entre o eixo, né, sempre a área abaixo da curva e acima do eixo horizontal, tá? Mas essa área é tomada só entre os pontos A e B. Então, essa área que está achurada aqui, ela representa a probabilidade de x pertencer ao intervalo AB. Tudo bem? Tá? Então, é assim que a gente vai usar a densidade para calcular probabilidades. A gente vai medir quanto que é a área, né, daquele intervalo embaixo da curva. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente vê, só de olhar para a densidade, a gente já consegue ver intervalos que são mais prováveis do que outros. Né? Por exemplo, esse intervalo tem essa largura aqui igual a B menos A. Tá? E vamos supor que no desenho seja igual, tá? Cada um desses tracinhos aqui esteja a mesma distância um do outro. Aqui eu vou definir C, tá? Um ponto qualquer C. A gente consegue ver, pela densidade, que um intervalo que vai de C até A tem mais probabilidade, que é esse intervalo aqui, tem mais probabilidade que um intervalo que vai de A até B, que é esse aqui. Só de olhar para a densidade. Tá? Então, uma informação interessante que a densidade nos dá é, ela diz quais são as regiões mais prováveis, né, para a minha variável aleatória. Então, aqui, essa região é bem mais provável do que essa aqui, que é, por sua vez, bem mais provável do que essa outra região, que vai de B até D. Então, a densidade está fazendo isso, ela te diz como você consegue calcular probabilidades em intervalos, né? E ela também diz quais regiões do espaço são mais prováveis de você observar valores para aquela variável e quais intervalos não são tão prováveis. Então, vamos ver um exemplo para a gente poder calcular, um exemplo simples, né, onde a gente consegue calcular algumas probabilidades. Tá? Isso aqui saiu errado, era barra in, que era o pertence. Tá? Então, a gente tem o seguinte. Primeira observação, se x é variável aleatória contínua, então a probabilidade de x ser igual a um valor tem que ser zero, para todo valor, tá? Então, essa foi a primeira constatação que a gente fez aqui, tá? Que pode parecer até uma contradição, né? Meio esquisito. A probabilidade de x ser igual a x é zero para todo x que você pegar. Né? Enfim, sei lá, a matemática tem dessas coisas, né? Se você parar para pensar, por exemplo, pensa que eu vou escolher um valor aleatório
Acho esse exercício é interessante para a gente refletir. Vou sortear um valor aleatório entre 0 e 1. Então, eu quero sortear um valor aleatório entre 0 e 1. É isso que essa função RNIF faz. Pronto, ele sorteou esse valor aqui. Aí, olha só que engraçado, né? Ele sorteou o valor 0,4542691. Foi isso aqui que ele sorteou. Mas se a gente for olhar, né, qual é a probabilidade do x ser igual a esse valor aqui? É 0. Engraçado, né? A gente tinha um evento com probabilidade 0 e esse evento aconteceu, né? Não é meio esquisito isso? Parece estranho, né? Porque o que acontece? Na verdade, o valor que saiu não foi esse valor aqui. Foi um valor irracional. Tá? Dá para provar isso matematicamente. Sempre que você sorteia um valor num intervalo contínuo, a probabilidade de sair um irracional é 1. Certamente vai ser um irracional. Só que o computador não consegue computar infinitas casas, né? Infinitas casas decimais. Então ele trunca. Então, na verdade, ele vai sempre truncar para 7 casas decimais. Então, na verdade, esse valor aqui é um intervalinho, né? Qualquer valor que caia entre isso aqui mais um décimo e menos um décimo, mais uma unidade aqui na sétima casa e menos uma unidade na sétima casa, ele vai ser arredondado, na verdade, meia unidade na sétima casa e meia unidade na sétima casa, ele vai ser arredondado para esse valor aqui. Então, na verdade, é isso, né? Você tem um intervalinho de valor. Mas é curioso você pensar que eventos de probabilidade 0 acontecem, mas eles acontecem com esse adendo, né? Com esse ponto em mente. É claro que depois de eu ir lá e observar o valor sorteado na variável contínua e pegar aquele valor como evento, ele vai ter probabilidade 0, mas ele vai ter acontecido. Só que eu só consigo pegar esse evento depois de fazer o resultado. Então, enfim, é uma coisa que a princípio parece meio paradoxal. Bom, vamos lá. Prosseguindo. Outra coisa que às vezes as pessoas erram você tem que perceber que a densidade no ponto, ou seja, fx de x, ela não é igual à probabilidade de x igual a x. Tá? Essa é uma observação muito importante. Então, eu vou fazer aqui de novo. Suponho que eu tenha essa variável aleatória e eu tenho a minha densidade aqui. Aqui eu tenho a densidade no ponto x e aqui eu tenho os valores de x. Se eu fixar esse valor aqui como sendo, sei lá, digamos que é 2. Tá? Aí muita gente meio que liga ao automático, né? E vê que aqui é o fx de 2. Aí a pessoa tende a escrever o seguinte, que p de x igual a 2 é igual a fx de 2. Isso não é verdade, tá? Isso aqui não é verdade. Então, a fx em um ponto, ela não é a probabilidade daquele ponto, tá? Então, é isso que tem que prestar atenção. Ela não é a probabilidade no ponto. E esse valor aqui, né, a probabilidade no ponto, sempre é 0, como a gente fez a conta aqui anteriormente. Bom, você pode ver isso pela definição, né? Por quê? Eu posso escrever p de x igual a x, como sendo a probabilidade de x estar entre x e x, né? Que o único valor entre x e x é o x. Isso aqui se reflete em como área abaixo de f de x entre x e x. E essa área é 0, porque não tem área, né? É só um tracinho. Então, não chega a formar área nenhuma. Ele é só um segmento de reta. Então, não tem área, então a área é igual a 0. Tá? Outro ponto é o seguinte. Lá atrás, no outro slide, eu tinha definido a probabilidade onde o primeiro sinal da desigualdade não tinha o igual e o segundo tinha o igual. Mas eu posso definir da mesma forma, tá? Tanto faz se eu vou botar igualdade, se eu não vou botar. Então, a propriedade é a seguinte. P de x estar entre A e B é a mesma probabilidade do x estar entre A e B
mas incluindo A e excluindo B, que vai ser a mesma de excluir os dois, e aí falta um só, né? E é incluir os dois. Tá? Essas probabilidades sempre são iguais, é claro, né? Se x for contínuo. Se x for discreto, aí não. Se x for contínuo. Contínuo, tá? Bom, isso aqui é verdade porque a igualdade tem probabilidade zero, né? Então, isso aqui é verdade porque P de x igual a A é zero e P de x igual a B é zero também. Então, se você vai incluir aqui essa igualdade, você está incluindo um ponto que tem probabilidade zero. Então, é a mesma coisa do que não incluir. Então, aqui é a mesma coisa. Se você incluir o A, esse ponto tem probabilidade zero, então ele não vai alterar nada. Tá? Então, esse é o adendo. Quando eu tiver variáveis aleatórias contínuas, tanto faz eu colocar maior ou igual ou botar só maior. Bom, e aí vamos ver um exemplo, né, o nosso primeiro exemplo de variável aleatória contínua, que se chama variável aleatória uniforme. Eu acho que é o exemplo mais simples que existe de variável contínua. Então, essa variável aleatória, ela tem a seguinte função de densidade. Eu coloquei aqui embaixo. Então, ó, a notação é a seguinte, a gente vai dizer x tem distribuição uniforme dentro do intervalo a, b, se a sua densidade é dada dessa maneira aqui. Ou seja, a densidade é zero para todo ponto menor do que A, e ela também é zero para todo ponto maior do que B. Tá? Ou seja, é impossível, se x tem distribuição uniforme AB, é impossível você observar um valor menor do que A, também é impossível você observar um valor maior do que B. Bom, e entre A e B? Bom, como eu tenho uma reta horizontal entre A e B, isso quer dizer que nenhum ponto entre A e B tem mais probabilidade de sair do que o outro ponto. Quer dizer que é tudo uniforme. Então, observar o valor do meio, que é A mais B sobre 2, tem a mesma probabilidade que observar A mais B sobre 4, que tem a mesma de 3 quartos de A mais B, e assim sucessivamente. Então, para representar uma variável aleatória uniforme, eu tenho que ter a densidade sendo um segmento de reta horizontal. Tá? Então, não posso ter nenhuma variação do tipo assim ou assim. A densidade ela tem que ser constante. Bom, e ela tem uma certa altura. Né? Essa altura aqui, que eu botei como sendo 1 sobre B menos A, representa essa altura. Né? Então, essa altura ela tem que ser essa daqui, ela não pode ser outro valor. Aí você pergunta, por quê? Bom, pelo seguinte, porque a probabilidade de x estar entre A e B, e aqui né, eu vou notar que tanto faz eu colocar o sinal da igualdade ou não colocar, essa probabilidade aqui ela tem que dar 1, não é isso? Por quê? Porque é sempre assim, né? A probabilidade da variável aleatória pertencer ao conjunto de todos os seus valores possíveis tem que dar 1. Então, se essa variável aleatória tem que dar 1, então, ó, vamos descobrir qual é o valor da altura que eu tenho que ter para colocar essa reta horizontal. Bom, a base sempre é P menos A. Então, essa área aqui que precisa ser igual a 1, ela tem que ser base, que qual é o comprimento da base? É B menos A, vezes a altura H. Tá? Ou seja, como eu quero descobrir quem é a minha altura H em função dos parâmetros da uniforme, eu tenho H igual a 1 dividido por B menos A. Tá? Então, beleza. Ó. É daí que eu sei que a minha altura tem que ser igual a 1 sobre B menos A. Tá bom? Então, se eu for falar da densidade da variável uniforme,
ela tem que ser uma função, né, em que a probabilidade associada ao intervalo tem que ser a área daquele intervalo sobre a curva. Então, a minha curva não pode favorecer ninguém, tem que ser horizontal, e a altura dela tem que ser igual a 1 sobre b menos a para todo x. Tá? Para todo x entre a e b. E se x estiver fora, a densidade vai ser igual a zero. Tudo bem? Bom, vamos fazer um exemplo de variável uniforme para a gente poder entender, né, como é que funciona esse conceito. Então, vamos lá. Bom, então vamos supor, né, que um zoólogo coloca um alimento escondido na jaula de um leão, um processo de recuperação para reinserção na natureza, sempre às 8 horas da manhã. Então, às 8 horas da manhã, o zoólogo vai lá e coloca o alimento lá na jaula do leão para ele poder se alimentar. E aí, depois de retornar à jaula às 10 horas, o zoólogo notou que o animal já tinha se alimentado. Então, supondo que qualquer horário no intervalo de 0 a 10 é igualmente provável, ou seja, suponha que o leão não tem preferência de horário. Tá? Talvez essa suposição não seja muito razoável, né? Eu não saberia dizer. Mas suponha isso, né? Suponha que a chance do animal se alimentar pouco depois das 8 é a mesma dele se alimentar pouco antes das 10, que é a mesma dele se alimentar pouco antes das 9. Tá? Então, qualquer horário no intervalo, suponha que ele é igualmente provável. Então, primeira pergunta, né? Qual é a distribuição de probabilidade do instante de tempo x em que o animal encontrou o alimento? Então, o que acontece? Aqui no 1, isso aqui é só de fixação, tá? Só para a gente fixar a notação e ter certeza de que a gente está entendendo. Então, o que acontece? Então, o cuidador foi lá, colocou às 8 horas da manhã, colocou o alimento, chegou às 10, o alimento já não estava mais lá, porque o leão tinha comido. Então, ele só sabe que o leão comeu o alimento em qualquer horário, entre 8 e 10, mas não sabe qual foi o horário. E a primeira pergunta é, qual a distribuição de probabilidade do instante de tempo x em que o animal encontrou o alimento? Então, aqui eu tenho às 8 horas, aqui eu tenho às 10 horas, e o animal pode ter encontrado o alimento em qualquer horário aqui no meio. Então, o x, que representa o tempo, né, em que o animal encontrou o alimento, ele vai ter distribuição uniforme. E qual vai ser o intervalo? Bom, vai ser uma uniforme no intervalo 8, 10. Tudo bem? Porque qualquer ponto, a minha suposição é que qualquer ponto aqui seja igualmente plausível para o leão ter encontrado seu alimento. Item 2. Qual é a probabilidade de que o leão tenha encontrado o alimento nos primeiros 30 minutos, após o zoólogo colocar o alimento em sua jaula? Bom, eu vou fazer sem precisar fazer conta, tá? Só olhando aqui o intervalo. Então, 30 minutos depois. Então, o que eu tenho? Do 8 para o 9 são 1 hora, os 60 minutos. Então, aqui, ó, 8,5 representa 8 horas e meia. Aqui não ficou meio certinho. Então, o que eu estou dizendo? Qual a probabilidade de o leão ter encontrado o alimento nos primeiros 30 minutos? Então, eu quero saber qual é a probabilidade dessa região aqui no universo, né, que é o intervalo 8 até 10. Como são 4 intervalos de meia hora, né, entre 8 até as 10, eu tenho 4 intervalos de meia hora, todos esses intervalos têm a mesma probabilidade. Então, a probabilidade associada ao primeiro intervalo é de 1/4. Associado ao segundo, 1/4, associado ao terceiro, 1/4, e ao quarto, 1/4 também. Então, eu escrevo assim, P de x estar entre 8 e 8,5 é igual a 1/4. Tudo bem? Se eu quiser, assim, ser um pouco mais pedante, né, eu colocaria, seria o comprimento do intervalo, que é 8,5 menos 8, esse é o comprimento do intervalo em azul, dividido pelo comprimento total do intervalo, que é 10 menos 8. Daria meio
dividido por 2, que é 1/4. Tá bom? Professor, Oi. uma dúvida muito rapidinha, mas o intervalo, ele é aberto em 8,5 também? Por que que ele não pode ser fechado? Boa pergunta. Sim, ele pode ser fechado. E tanto faz se ele for fechado ou aberto, que a probabilidade vai ser a mesma, porque a probabilidade de qualquer Sim. ponto é sempre zero. Tudo bem? Uhum. Tá bom. Obrigado. Tá? De nada. Então aqui eu posso botar o igual aqui, ou posso botar o igual nos dois, ou botar o igual em um só, que vai dar a mesma probabilidade. Tá bom? Bom, então é assim que a gente calcula probabilidades não uniforme. Basta a gente medir o comprimento do intervalo e dividir pelo comprimento total, aonde aquela variável uniforme está definida, tá? Então, item 3. Qual é a probabilidade de que o leão não tenha se alimentado até as 9h30, até as 9h30? Então, aqui está 9h30. Então, eu quero qual é a probabilidade do leão não ter se alimentado até esse instante de tempo. Bom, ele não ter se alimentado até esse instante de tempo aqui, se até aqui ele não se alimentou e o cuidador chegou lá e verificou que ele se alimentou entre 8 e 10, quer dizer que, obrigatoriamente, esse leão se alimentou nesse intervalo, certo? Não é isso? O que aconteceu foi, eu quero saber qual a chance dele não ter se alimentado até 9h30. Se ele não se alimentou até 9h30, obrigatoriamente ele fez isso entre 9h30 e 10 horas, porque o zoólogo chegou lá e viu que ele se alimentou, tá? Então, o que eu quero saber no item 3 é equivalente a calcular a probabilidade de x estar entre 9,5 e 10. Bom, isso aqui também vai ser igual a 1/4, e aí vai ser o mesmo raciocínio, né? O comprimento do intervalo é 10 menos 9,5. Se eu for dividir pelo total do intervalo, que é 10 menos 8, eu vou obter meio sobre 2, que vai dar, de novo, 1/4, tá? Então, pessoal, esse exemplo era só para dizer, tanto esse intervalo quanto esse primeiro intervalo aqui, eles tinham o mesmo tamanho, né? Esse e esse tem o mesmo tamanho. E como a distribuição é uniforme, e só nessa hipótese da distribuição uniforme, eu vou ter os dois intervalos tendo a mesma probabilidade. Tudo bem? Bom, só para frisar, né? E se eu quisesse calcular, nesse mesmo problema, a seguinte probabilidade? É similar, tá? Sem fechar no 10. Qual seria a probabilidade de x ser maior do que 9,5? Bom, essa probabilidade seria 1/4 do mesmo jeito, tá? Por quê? Porque se eu sei que x é uniforme, eu sempre sei que x é menor do que 10. Quer dizer, se eu sei que x é um uniforme no intervalo 8 e 10, eu sempre sei que x é menor do que 10. E eu sempre sei que x é maior do que 8. Então, eu não preciso informar, sabendo que x é uniforme, eu não preciso informar que x é menor do que 10, tá? Isso aqui é só para, enfim, é só para frisar isso, tá? Mesmo que eu tenha uma distribuição uniforme, que eu não dê o limite superior aqui dentro do evento, não importa, ele está sempre especificado pela definição da uniforme, tá? Bom, então vamos ver mais algum exemplo lá na frente. Alguém teve alguma dúvida, pessoal, nesse exemplo? Não, né? Foi tranquilo. Vamos lá. Então, a gente tem o seguinte, vamos ver mais exemplos de variáveis contínuas. Então, vou falar sobre variável aleatória exponencial. Pessoal, hoje eu vou ter que terminar a aula daqui a pouquinho, tá? Porque daqui a 15 minutos eu vou ter que levar minha filha lá para fazer as atividades dela de coisa de escola, tudo bem? Mudou o horário, então eu vou ter que começar mais cedo.
Ai, gente, olha, eu vou falar para vocês, é complicado isso, porque cada semana muda, né? Então a gente tem que estar sempre, sei lá, de última hora tem que mudar todos os planos. É complicado. Eu não sei vocês, mas eu não vejo a hora de poder da pandemia acabar e a gente poder voltar a fazer as coisas que fazia anteriormente. Eu ainda não tenho saudade de andar de ônibus lotado, mas eu não sei até o final do ano como é que vai estar isso. Eu falo, gente, eu quero ônibus lotado e doente esse cara, porque não com a pandemia, claro, mas assim, nossa, acho que eu vou sentir saudade de cada coisa estranha. Quem diria, né? Ai, ai, bom, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre a variável exponencial, e aí a gente termina. Bom, então a gente já viu a variável que é uniforme, e a variável uniforme ela tem a sua densidade constante, né? Dentro de um intervalo AB qualquer. Agora a gente vai ver variáveis um pouco mais interessantes, que não tem sempre a mesma plausibilidade em todo lugar. Então a gente tem a variável exponencial, ela é definida como a sua densidade, ela é dada por zero, se x for menor do que zero, ou se x for positivo, a densidade é dada por essa expressão aqui. Bom, nota que a densidade é a função de x, tá? Então tá aqui o x. Esse lambda é só um número, tá? Um número positivo. Então lambda é positivo. Aí aqui na curva, deixa eu dar um zoom para poder mostrar para vocês. Aqui na curva eu tenho 3 situações para diferentes valores de lambda. Tá? Então, vocês podem ver aqui que lambda é sempre um número qualquer, tá? Ou meio, 1, 1.5, pode ser qualquer valor positivo. Bom, e aí vamos olhar para esse valor, né, como função de x. Aí acho que só para ficar mais fácil visualizar, eu vou pegar, digamos, lambda igual a 1. Então, eu vou ter f de x, vou escrever aqui, f de x igual a 1 vezes por que eu fiz isso? Melhor. Então, vou ter 1 vezes elevado a menos 1 vezes x, ou seja, elevado a menos x, tá? Bem simples. Isso aqui vai valer para x positivo. Então, nota que essa densidade tem um decaimento, ou seja, tem um comportamento exponencial decrescente. Então, ela decresce para zero exponencialmente rápido, quando x vai para mais infinito. Ou seja, à medida que eu vou aumentando o valor de x, a minha densidade ela vai caindo, né? E ela cai exponencialmente. Então, por isso tem esse nome, exponencial. Tá? E aí vamos tentar entender o que é o parâmetro lambda. Tá? Bom, então a minha notação é a seguinte. X tem distribuição exponencial lambda. Tá? E aí, dependendo do valor de lambda, vai mudar o comportamento da curva. Então, vamos comparar aqui o maior valor possível, que é o 1.5, que está em azul escuro, com o menor valor possível. Então, quando o lambda é 1.5, eu estou nessa curva azul. Então, o que vai acontecer? Primeiro, que o valor do eixo y na curva em azul é diferente do valor do eixo y na curva vermelha. Então, quando o lambda é maior, o ponto inicial da densidade é maior. Essa é a primeira coisa que eu consigo notar. A segunda coisa é o decaimento, que é mais rápido conforme lambda aumenta. Faz sentido, né? Porque olha onde é que está o lambda. Se o lambda aumenta, vai ficar, por exemplo, um lambda bem alto, elevado a menos 10.000. Então, se o x for 1, a resposta já vai dar elevado a menos 10.000, tá? Tem que multiplicar aqui por 10.000 também, mas isso aqui vai dar muito menor do que os 10.000, tá? Então, o decaimento é mais rápido quanto maior for o valor de lambda. Olha o decaimento do vermelho. Decai bem mais devagar do que o azul. O azul, no 1, ele já decaiu tudo isso aqui, ó, daqui até aqui. Né? Enquanto que o vermelho caiu só daqui até aqui, mais ou menos. Tá? Então, ele tem esse comportamento. Quanto maior o lambda, né, mais rápido
né, ou seja, o mais concentrado, eu tenho a distribuição da exponencial nos valores menores. Né? Aqui, por exemplo, do 0 ao 3 na curva azul, eu já tenho quase 100% dos valores. Né? Do 3 em diante, já é muito improvável. Enquanto que aqui, no vermelho, do 3 em diante, ainda tem um pedacinho aqui que eu talvez consiga observar valores, né? Dependendo de quantos valores eu vou mostrar. Tá? Então, o exponencial tem essa característica. Quanto maior o lambda, mais rápido a densidade decresce para zero, e aí, por consequência, né, mais provável vai ser eu observar valores próximos de zero para essa variável aleatória. Tá? Deixa eu ver o que temos no próximo slide. Bom, aí tem algumas aplicações, mas como já passou de 9h45, pessoal, eu vou dar uma pausa por aqui e aí a gente continua falando sobre a variável exponencial na aula da semana que vem, tudo bem? Então, só para lembrar, a lista 3 já está disponível, eu alterei já o número de tentativas, agora foi para 4, como vocês tinham nas listas passadas, tá? Então, qualquer coisa, dá uma olhada lá e se ainda estiver visualizando com uma tentativa só, me avisa, mas acho que já deve estar normalizado. E a gente se fala na semana que vem, beleza? Então, falou, Beleza. pessoal. Boa semana aí Tchau, para professor. vocês. Obrigado, boa semana. Tchau, tchau.